Imagine acordar cedo, olhar pela janela e sentir o estômago revirar antes mesmo do café estar pronto. Você pensa, será só o tempo mudando ou tem algo maior acontecendo aí dentro? Se já sentiu aquele frio na barriga sem motivo, respire fundo, porque hoje vamos desvendar o que está por trás disso e, principalmente, como dar um basta nessa história dentro da barriga. Sabia que mais de 70% dos idosos sentem desconfortos digestivos ligados à ansiedade? Isso mesmo, 7 em cada 10 pessoas acima dos 60 vivem essa batalha silenciosa. Não é só coisa da sua cabeça, nem invenção do tempo. É um sintoma real, tão comum quanto aquele cheirinho de pão torrado pela manhã. E se você acha que só remédio forte resolve, prepare-se. Há caminhos surpreendentes e muito mais gentis para o corpo. Neste vídeo, você vai descobrir por que o estômago parece dar nó em dias de preocupação, como reconhecer os sinais que ninguém comenta e, o mais importante, estratégias práticas para retomar aquela sensação gostosa de sair para uma caminhada sem medo de enjoar no meio do caminho. Nada de soluções mágicas ou promessas milagrosas. Aqui, vamos falar de atitudes possíveis, que cabem na rotina, funcionam de verdade e podem devolver o prazer de sentar à mesa sentindo fome e não ansiedade. Por que este tema é tão importante para quem já passou dos 60? Porque autonomia significa liberdade. E liberdade é acordar sem aquela tensão nos ombros, sem medo de sair, trabalhar no jardim ou receber os netos sem precisar correr para o banheiro. O corpo fala, e entender esses sinais é o primeiro passo para cuidar bem dele. Como quem cuida de um jardim antigo, regando de manhã cedo, tirando as folhas secas, esperando pacientemente pelas flores. A ansiedade, diferente do que muitos pensam, não escolhe hora nem lugar. E olha só, ela afeta mais o estômago do que muita gente imagina. Sabe aquelas manhãs em que tudo o que queremos é um café com leite e pão de queijo, mas o enjoo chega primeiro? Não é azar nem coisa de gente nervosa. É o corpo pedindo socorro, como um jardim que precisa de atenção depois de uma tempestade. Agora, respire fundo junto comigo. Sinta o ar entrando, soltando devagar. Parece bobo, mas esse é o primeiro passo para mudar tudo. E já que estamos falando de jardim, lembre daquele tempo em que regávamos plantas com garrafa cortada, improvisando com o que tinha em casa. Assim também é com o nosso corpo. Pequenos cuidados, dia após dia, fazem diferença. No próximo bloco, você vai conhecer as principais causas desse sufoco no estômago e como começar a virar esse jogo, um chá e uma respiração de cada vez. Muitos se perguntam por que aquela sensação estranha no estômago insiste em aparecer nas manhãs, ou por que o apetite vai embora sem aviso. A verdade é que, no silêncio da rotina, essas pequenas perturbações começam a moldar o dia antes mesmo do café estar pronto. Agora, imagine o Sr. Carlos, 70 anos. Ele sempre foi conhecido entre os amigos pelo riso fácil e as piadas que roubavam a cena nos almoços de domingo. Mas, nos últimos meses, tudo mudou. Carlos passou a acordar já com as mãos suadas e uma leve pressão no peito. O cheiro do café que antes o animava, hoje só reforçava o nó no estômago. Durante o café da manhã, sua xícara tilintava quando ele tentava segurá-la. Um detalhe simples, quase imperceptível, mas que revelava o desconforto que o acompanhava. Aos poucos, o prazer pelas pequenas coisas foi se apagando. Carlos evitava sair para caminhar na praça, preocupado em não se sentir bem longe de casa. A televisão seguia ligada, mas ele mal prestava atenção às notícias. O desconforto no abdômen, aquela sensação de que algo estava sempre fora do lugar, passou a ditar o ritmo de seus dias. Amigos percebiam que ele estava mais calado, menos disposto para as conversas animadas. O impacto era evidente. A autonomia de antes parecia um pouco mais distante a cada manhã. E para quem sempre se orgulhou de cuidar do próprio jardim, sentir-se refém do próprio corpo era difícil de admitir. O curioso é que, segundo pesquisas recentes, cerca de 45% dos idosos relatam sintomas digestivos ligados diretamente à ansiedade, mesmo sem perceberem a ligação entre mente e corpo. Esse dado surpreende, não?
Afinal, quantas vezes ouvimos alguém dizer: "Isso é só nervoso, logo passa"? No entanto, a ciência já comprovou: sintomas como enjoo, azia ou aquela sensação de peso no estômago não são apenas fruto da imaginação. O termo técnico eixo intestino-cérebro descreve essa conexão, mas em palavras simples, é um diálogo constante entre emoções e digestão. Quando as emoções não encontram espaço ou cuidado, o organismo responde com sinais reais e silenciosos. Já se pegou pensando se não estaria exagerando ao notar esses desconfortos? Ou se tudo não passa de coisa da idade? Talvez até tenha rido sozinho, lembrando das broncas da mãe que dizia: "Menino, sossega esse estômago." Mas será mesmo só isso? Fica a pergunta no ar, enquanto seguimos desvendando o que está por trás dessas sensações e como pequenas mudanças podem transformar esse cenário. Já ouviu aquela história de que a ansiedade, nessa fase da vida, é coisa passageira? Só esperar que passa? Essa é a segunda crença que encontramos com frequência. Parece reconfortante acreditar que tudo se resolve sozinho, mas a verdade é que a ansiedade, quando ignorada, tende a criar raízes cada vez mais profundas, igual àquela erva daninha que cresce escondida no jardim, e quando damos por conta, já tomou conta do canteiro. Estudos mostram que, sem atenção, esses desconfortos podem persistir por meses ou até anos, afetando a qualidade do sono, a disposição e até o apetite. Não é raro ouvir alguém dizer: "No começo, eu achava normal. Agora isso já faz parte do meu dia." É como deixar a mangueira vazando água no jardim. Parece inofensivo, mas com o tempo, o solo encharca e as plantas começam a sentir. Muitos se surpreendem ao descobrir que a ansiedade não se manifesta apenas quando estamos preocupados ou em momentos de tensão. Diferente do que geralmente se pensa, ela pode aparecer em pequenos detalhes do cotidiano, mesmo em dias aparentemente tranquilos. Por exemplo, aquele friozinho no estômago antes do café da manhã, ou a mão suando levemente antes de sair para uma caminhada. O termo técnico para isso é sintoma somático, que nada mais é do que o corpo dando sinais físicos de que algo emocional está acontecendo. Imagine um alarme silencioso. Ele não faz barulho, mas começa a piscar luzes pelo jardim. Um leve enjoo aqui, um aperto no peito ali. O benefício de reconhecer esses sinais é poder agir antes que a ansiedade tome conta de toda a rotina. Agora, quero convidar você a pensar: já sentiu algum desses sinais no corpo e ficou sem entender o motivo? Compartilhe nos comentários como esses sintomas aparecem no seu dia a dia. Essa troca pode ajudar muita gente a perceber que não está sozinha. E claro, se você está gostando desse conteúdo, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo informações valiosas para o seu bem-estar. Respire fundo um instante. Às vezes, é preciso dar uma pausa, olhar o jardim com calma e perceber os sinais que, de tão sutis, costumam passar despercebidos. Afinal, cuidar da mente e do corpo não é diferente de cuidar da terra. Pequenas ações diárias fazem toda a diferença. No próximo bloco, vamos explorar juntos algumas soluções práticas, simples e eficazes para cultivar mais leveza e tranquilidade em cada dia. E não se preocupe, promessa de jardinagem sem espinhos. E se você tentasse começar o dia com uma xícara de chá de camomila bem preparada? Não é preciso ser especialista em ervas para notar a diferença. Basta colocar uma colher de sopa de flores secas de camomila em 200 ml de água fervente. Tampar e esperar 5 minutos. Coe e beba ainda morno, de preferência antes do café da manhã. Esse ritual simples pode acalmar o estômago, ajudar a soltar o peito apertado e dar um início mais suave ao dia. O segredo é não ter pressa. Sente-se, respire fundo, observe o vapor subir e, se quiser, acrescente uma fatia fina de maçã para um toque adocicado e aroma extra. Muitas pessoas descobriram que essa prática diária deixa o corpo mais leve e a cabeça menos agitada, especialmente na terceira idade, quando a ansiedade costuma visitar de surpresa. Durante o café da manhã,
Outra estratégia útil é incluir alimentos ricos em triptofano, como um pedaço de queijo branco ou uma porção de aveia. O triptofano é um aminoácido que ajuda na produção de serotonina, conhecida como o hormônio do bem-estar. Diferente do que se imagina, não é preciso grandes mudanças. Uma colher de sopa de aveia misturada ao iogurte já faz diferença. Esse pequeno ajuste pode trazer sensação de saciedade, melhorar o humor e favorecer o sono. Uma dica é preparar na noite anterior um mingau rápido. Misture 3 colheres de sopa de aveia, 150 ml de leite ou bebida vegetal e uma pitada de canela. Leve ao fogo baixo por 4 minutos e mexa até engrossar. Sirva ainda morno e sinta o aconchego a cada colherada. E falando em mudanças de rotina, é curioso como nosso jardim interno responde a gestos tão simples. Assim como uma poda cuidadosa renova da energia das plantas antigas, pequenas adaptações diárias dão vitalidade ao corpo e à mente, mesmo que, às vezes, a vontade seja de seguir tudo como sempre foi. E por falar em adaptação, quem nunca se pegou trocando o pão pela aveia e achando graça do próprio esforço? Ana, por exemplo, sempre sentia o estômago embrulhado antes das caminhadas no parque. Um dia, resolveu experimentar o chá de camomila e o mingau de aveia. No começo, estranhou o sabor, mas logo percebeu o calor suave no corpo e uma calma inesperada na respiração. Aos poucos, o desconforto foi cedendo espaço para uma leveza nova, quase como um raio de sol atravessando folhas de um jardim bem cuidado. E você? Já experimentou alguma dessas estratégias? Ou tem um ritual próprio para acalmar a ansiedade? Compartilhe suas experiências. Às vezes, uma dica simples pode transformar o dia de alguém. Além das mudanças já mencionadas, outra solução prática que pode fazer diferença é criar um momento do dia dedicado à respiração profunda. Basta sentar-se confortavelmente, fechar os olhos e inspirar pelo nariz contando até 4. Segurar o ar por mais 4 segundos e expirar devagar pela boca. Repetir esse ciclo 5 vezes, especialmente antes das refeições ou em momentos de inquietação, ajuda a acalmar o sistema nervoso e, de quebra, pode melhorar aquela sensação de estômago embrulhado. Pequenas pausas como essa, inseridas na rotina, vão ensinando o corpo a relaxar e a mente a desacelerar, transformando até os dias mais agitados em experiências mais leves. Outro elemento valioso é o uso de alimentos reconfortantes que muitos de nós associamos à infância ou às receitas da vovó. Um exemplo prático é a banana assada com canela. Corte uma banana ao meio, polvilhe canela e um fiozinho de mel. Leve ao forno por 10 minutos. O cheiro preenche a casa e convida à lembrança de tardes tranquilas, trazendo não só nutrientes como triptofano, mas também um aconchego emocional que só a comida afetiva proporciona. No caso da Lúcia, ela decidiu experimentar a respiração guiada junto com o ritual do chá e a banana assada nas tardes em que a ansiedade apertava. Em poucas semanas, ela percebeu não só menos desconfortos no estômago, mas também voltou a apreciar suas caminhadas no parque. Um dia, sentiu o vento no rosto e notou que pela primeira vez em meses, ria alto ao conversar com uma amiga. O aroma da canela na cozinha, o calor suave nas mãos ao segurar a xícara, tudo parecia mais vivo e acolhedor. Claro, obstáculos aparecem. Há dias em que a preguiça vence ou a preocupação insiste. Nessas horas, vale lembrar da sabedoria que nossos pais e avós repetiam: devagar se vai ao longe. Se não conseguir fazer tudo, escolha pelo menos um passo. Mesmo um só ritual já pode mudar o ritmo do dia. Recapitulando, prestar atenção ao corpo, adotar rituais simples, comer com calma e resgatar o sabor das lembranças são ferramentas poderosas para enfrentar a ansiedade. Que tal desafiar-se nesta semana a incluir um desses hábitos e compartilhar seu resultado nos comentários? Se gostou, inscreva-se, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém especial. Em breve, trarei mais dicas para o seu bem-estar. Agora, respire fundo, feche os olhos por um instante e sinta que, como um bom chá, sua tranquilidade pode ser cultivada todos os dias.